Já parou para pensar que duas palavrinhas em latim poderiam mudar completamente a forma como o mundo ocidental enxerga a vida, o trabalho e a fé? Pois é, essa é a história de uma ideia tão poderosa, mas tão poderosa, que simplesmente derrubou os muros que separavam o que era sagrado do nosso dia a dia. Para começar, vamos com uma pergunta que parece meio estranha. O que uma planilha e uma oração têm em comum? Bom, à primeira vista parece que nada, né? Uma coisa é do mundo secular, a outra é sagrada. Uma pertence ao trabalho, a outra à fé. Simples assim, certo? Bem, acontece que a resposta para essa pergunta está escondida nessas duas palavras em latim. Palavras que funcionaram como uma verdadeira carga de demolição, implodindo essa divisão toda e provocando uma revolução na consciência humana. Então, nossa análise começa exatamente aqui. Vamos descobrir que palavras são essas e por que o impacto delas foi tão gigantesco. E as palavras são coram Deo. Em latim, isso significa literalmente diante da face de Deus, ou na presença de Deus. Um conceito simples, mas que se tornou espinha dorsal de um movimento que redefiniu a espiritualidade, a Reforma Protestante. O teólogo R6 Sproul, mais recentemente, resumiu essa ideia em 3 pontos bem diretos. Viver coram Deo não é só um sentimento, sabe? É uma orientação consciente da vida inteira. É viver cada segundo na presença de Deus, sob a autoridade dele e, no fim das contas, para a glória dele. Tudo, sem nenhuma exceção. Mas, para a gente entender por que isso foi tão revolucionário, a gente precisa voltar no tempo. Imaginar um mundo que funcionava de um jeito bem diferente. Um mundo dividido. Antes da reforma, a vida era basicamente separada em duas caixinhas. De um lado, a vida espiritual, o trabalho do clero, dos padres, dos monges, isso era considerado sagrado, superior. Do outro lado, a vida temporal, o trabalho do ferreiro, do agricultor, da mãe, isso era visto como algo menor, mundano mesmo. Existia um muro invisível, mas muito, muito real, que separava o domingo da segunda-feira. E aí, lá no século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero entra em cena. E ele não veio para fazer um remendo nesse muro, não. Ele veio para botar tudo abaixo. Lutero chega com o que a gente só pode descrever como uma marreta teológica. A intenção dele era simplesmente pulverizar essa distinção entre sagrado e secular. Porque, para ele, essa divisão não tinha base bíblica e ainda por cima criava uma hierarquia espiritual bem perigosa. E a ferramenta principal dele foi uma palavra alemã, Beruf. A gente pode traduzir como vocação ou chamado. Lutero defendia que o chamado de Deus não era só para os pastores e padres. Não, o chamado se estendia a todas as profissões. O trabalho de todo dia, por mais comum que fosse, era em si um ato de adoração. Olha, essa frase do Lutero mostra o quão radical era essa ideia. Dizer que a leiteira, lá ordenhando a vaca, poderia agradar a Deus tanto quanto um pregador no púlpito, isso foi um choque. De repente, uma tarefa super comum ganhava um significado quase sagrado. O trabalho mundano foi elevado de uma hora para outra. E ele foi ainda mais fundo com uma imagem muito poderosa, Larvae Dei, que quer dizer máscaras de Deus. Para Lutero, Deus estava de certa forma escondido no trabalho diário das pessoas. O padeiro, o professor, o governante, todos eles eram como máscaras que Deus usava para alimentar, ensinar e governar o seu mundo. Por quê? Então, Lutero santificou o trabalho. Mas a história não para por aí, não. Agora, a gente vai para Genebra, onde um outro reformador, João Calvino, pegou essa mesma ideia e a expandiu para uma escala cósmica. A grande contribuição de Calvino foi pegar o conceito de Lutero, que era muito focado na vocação e no trabalho, e aplicar a absolutamente tudo. Se Lutero trouxe o sagrado para dentro da oficina, Calvino projetou o sagrado sobre todo o universo. A visão de Calvino era total. Para ele, não existia um único átomo no universo, nem um segundo no tempo que estivesse fora do domínio de Deus. E ele usou uma metáfora incrível para descrever isso. O teatro da glória de Deus. Pensa só nisso. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, do mais grandioso ao mais trivial, acontece nesse palco. E o público final, o único que realmente importa, é Deus. Não existem bastidores. A cortina nunca se fecha. Calvino também usou uma outra expressão fascinante, negotium com Deo, que significa negócios com Deus. A ideia é que toda a nossa existência, nos momentos de alegria e nos de sofrimento, é uma transação direta com o Criador. A questão não é sentir Deus na planilha, mas reconhecer que até essa tarefa pode ser feita com excelência, como parte da nossa atuação nesse grande palco. Certo,
Então, qual é a consequência final de tudo isso? Qual o resultado prático de demolir o muro entre o sagrado e o secular? A gente chega a uma vida sem muros. Vamos só recapitular essa jornada. A gente começou com o problema de uma vida dividida. Aí veio Lutero com a solução, declarando todo o trabalho como um chamado sagrado. Depois Calvino expandiu essa ideia para a existência inteira, o palco de Deus. E o resultado? Uma vida totalmente integrada, onde fé e trabalho não são mais duas coisas separadas, mas uma só. Séculos depois, o pregador Charles Spurgeon resumiu isso de forma perfeita. Para quem vive coram Deo, essa distinção entre secular e sagrado simplesmente desaparece. A linha que separava o domingo da segunda-feira é completamente apagada. E aqui está o ponto central de tudo. A proposta do coram Deo é essa integração total. É sobre dissolver as fronteiras artificiais que a gente cria e transformar cada ato comum, cada tarefa rotineira em um ato com um significado e um propósito supremos. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se cada centímetro quadrado da vida é de fato reivindicado pelo divino, como essa consciência pode redefinir o propósito não só dos nossos grandes projetos, mas também daquelas tarefas mais rotineiras, que às vezes parecem tão insignificantes,